Então, vou apresentar rapidamente para vocês quem que está compondo, né, essa mesa com a gente hoje, essa noite. O professor Flávio Breiner, professor titular, aposentado de Fundamentos da Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Publicou, entre outros livros, Educação e Republicanismo, Experimentos Arendtianos para uma Educação Melhor, Fundamentos da Educação, Crise e Reconstrução e Para Além da Educação Popular. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo, a Faculdade de Educação na pessoa, e ao grupo, né, de estudos, o GEPEC, na pessoa do professor, meu amigo José Sérgio Fonseca de Carvalho, um convite honorabilíssimo que eu recebi e que eu espero, né, ser digno desse convite. Eu preparei um texto, e como a gente tem somente 35 a 40 minutos, eu preferi não perder o fio da meada da minha exposição e preparei um texto, então eu vou fazer a leitura intercalando então, com pequenos comentários ou pequenas análises quando eu achar necessário. E vou tratar, sobretudo, do problema da democracia no pensamento de Jacques Rancière, e o texto eu dei o nome de Democracia do Desamor ao Ódio. Então, vamos lá. Um número considerável de publicações recentes na área da reflexão política sobre nossa contemporaneidade atesta uma inquietação intelectual crescente a respeito da democracia e do ideário liberal. Para isso, basta observar seus títulos: Como as democracias terminam, a tentação totalitária, o ódio à democracia, por que nós não amamos a democracia, porque os intelectuais não amam o liberalismo, os crimes da democracia, os inimigos íntimos da democracia. O problema se agrava com o fato de que tais ameaças não provêm de uma injunção externa ao regime democrático, vindas de culturas ou ideários tradicionalmente avessos aos seus princípios. Vem do seu interior. Parece assim que é o próprio Homo democraticus que não suporta mais o peso de um certo estado de coisas produzido e reproduzido pela democracia. Eu vou tentar aqui comentar duas dessas obras que mostram pelo menos três coisas que precisamos forçosamente saber para identificar aquelas ameaças. Quem odeia a democracia, quer dizer, quem são os atores sociais que a ameaçam, por que a odeiam, ou seja, quais razões ou desrazões eles encontram para justificar seus atos ameaçadores e como as praticam, que ações, que estratégias, que mecanismos utilizam para exercer aquele ódio ameaçador. Duas obras serão revistas aqui. O livro de Myriam Revaud-Dallon, Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie, e a obra de Jacques Rancière, La haine à la démocratie, o ódio à democracia. O que ocorre, afinal, quando a incerteza que funda a democracia se junta com o consumidor imaturo e narcisista? Eu principio supondo que não é por acaso que a tragédia, a filosofia e a democracia tenham nascido no mesmo lugar e no mesmo momento, entre os séculos V e VII a.C., em Atenas. Afirmaria, aliás, que das três é a tragédia que tem uma primazia, digamos, fundante. Aristóteles, na Poética, na primeira parte da Poética, ele define a tragédia como a passagem de um estado bom para um estado mau, de um homem acima do normal dos homens, quer dizer, um aristocrata, que por ter praticado uma boa ação, cai numa situação de desgraça. E ele considera Édipo Rei, de Sófocles, como a mais perfeita das tragédias. Diferentemente da tragédia clássica, moderna, quer dizer, de Shakespeare, Marlowe ou Racine, a tragédia antiga tratava de uma luta agonística entre destino e liberdade. Aquilo que os homens podem fazer deliberadamente para dirigir suas vidas e aquilo que está fora de seu alcance. A vontade dos deuses, a providência, a necessidade, o acaso. A democracia é a forma política, na verdade, a forma que inaugura a política, como sugerem tanto Rancière como Revaud-Dallon, que responsabiliza os homens pelo destino da cidade. Pode até dar tudo errado, mas agora os deuses não podem mais ser inteiramente responsabilizados. Ao examinar mais de perto esta responsabilidade a partir dos 7 títulos das leis de Platão,
Rancière esbarra com o problema da tiragem na sorte, que domina a escolha de certos basileus. Mas nem todos os basileus eram escolhidos na sorte. Tanto o basileus militar quanto o basileus religioso, esse eram por competência, se a gente quisesse usar um termo mais moderno. Então, no conjunto daquelas duras críticas que Platão faz à democracia, que responsabilidade é esta que, no fundo, depende da vontade dos deuses, escolhendo ao azar, quer dizer, tirando na sorte os governantes? Na verdade, o que está contido aqui neste dilema entre acaso e deliberação é exatamente o espírito trágico de que falava Miguel de Unamuno e que ronda a filosofia desde seu início. No entanto, Rancière parece esquecer que a sorte que favoriza alguém para o exercício de uma função pública não define o conteúdo da discussão pública, até porque o sortudo terá que se defrontar com outras opiniões no interior da ágora. No fundo, trata-se do medo atávico dos ignorantes. Foi exatamente isso que disse certa vez o filósofo espanhol Fernando Savater. O grande medo da democracia é o medo dos ignorantes. Mas ele também não diz o que exatamente os ignorantes ignoram, a ponto de fazer deles um perigo para a democracia. Falta-lhes educação, consciência cívica, cultura geral, responsabilidade política, competência técnica. Assim, desde Platão que a relação entre o saber e o governo da cidade se tornou problemática. Ele acha que, assim como não escolhemos ao acaso, no cais do porto, um homem qualquer para servir de timoneiro de nosso navio, também não deveríamos confiar no homem da multidão para dirigir os negócios humanos. Platão desejava um governo onde o saber, o filósofo, na verdade, governaria. Uma epistemocracia, como diz Jacques Rancière. Abre-se desde então um dilema entre consciência e competência, entre o cidadão e o técnico. Ocorre, claro, que aquilo que esperamos do cidadão não é a mesma coisa que queremos do técnico. O cidadão é alguém em quem supostamente nós confiamos que ele avaliará as consequências morais, quer dizer, os valores das decisões políticas, e confrontará suas opiniões com outras opiniões no interior do chamado espaço público. Já o cidadão é aquele que pergunta, o cidadão, na verdade, é aquele que pergunta por que fazer. O técnico é aquele de quem supostamente esperamos que saiba executar aquelas decisões, usando os meios adequados para a realização dos fins. O técnico é aquele que pergunta como fazer e faz esta pergunta para outros técnicos supostamente também competentes. Um dos problemas da ordem política democrática é quando estes dois personagens, o cidadão e o técnico, têm seus papéis, digamos assim, trocados. Quando deixamos as decisões para os técnicos, a tecnocracia, e não confiamos mais nos cidadãos como consciência judicativa, avaliando fins e valores das decisões tomadas. É o risco que se corre com a privatização individualista, a consequente defecção do espaço da palavra e da ação e com o fim do interesse público. Afinal, como dizia Gilles Lipovetsky, somos todos muito ocupados, temos muitas solicitações, muitas identidades a serem experimentadas e a identidade cidadã nem sempre é a mais importante. Como disse, o cidadão decide ou deveria decidir ouvindo os argumentos de outros cidadãos igualmente interessados nos destinos da cidade. O técnico decide a partir de uma suposta racionalidade instrumental, a adequação dos meios aos fins, sem se perguntar muitas vezes se os fins são moralmente aceitáveis. Foi isso o que o dramaturgo Bertolt Brecht discutiu na terceira versão da sua peça A Vida de Galileu. Uma ciência nova produz uma moral igualmente nova. Isso nos leva a ter que examinar certas expressões bastante comuns em nosso vocabulário político e educacional, como, por exemplo, expressões como gestão democrática. Gestão supõe um conjunto de instrumentos, recursos humanos e técnicos, uma burocracia racionalizada e um conjunto de princípios normativos e impessoais, tais como eficiência, eficácia, produtividade, economia, metas e resultados. Gestão é um problema de competência técnica. Já a democracia, onde diferentes opiniões se encontram e se enfrentam no lugar de visibilidade e de audição, o lugar da ação arendtiana, não é coisa de
competentes, mas de indivíduos conscientes do que está em jogo no debate público. Indivíduos capazes de examinar argumentos, de propor, de decidir, de se colocar no lugar do outro, que é uma outra forma de competência. Mas quando essas duas palavras se juntam, gestão democrática, elas formam uma espécie de oxímoro, a junção de expressões semanticamente contrárias. É o casamento da panela, ironicamente eu diria que é o casamento da panela de barro com o pote de ferro. Eu receio que o pote da gestão vai bater e a panela de barro democrática, coitada, vai apanhar. Certa vez, Alexis de Tocqueville afirmou no seu clássico A Democracia da América algo assim: quero imaginar sob que novos traços o despotismo poderia se produzir no mundo. Vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais que giram sem repouso sobre si mesmos para obter pequenos e vulgares prazeres, com os quais enchem suas almas. Cada um está como que alheio ao destino de todos os outros. Acima deles se eleva um poder imenso e tutelar que se encarrega de lhes assegurar o prazer e zelar por seu destino. Assemelha-se ao poder paterno, mas fixa-os irrevogavelmente na infância. Assim, parece que desde o século XIX já sabíamos que o futuro da democracia de massa seria esta atomização despolitizada dos indivíduos, tornados cidadãos crianças. E Rancière, leitor atento de Tocqueville, também acha que há um ator responsável pelo ódio à democracia: o consumidor obsessivo, imaturo, narcisista e hiperindividualista. E é por isso que Rancière diz a democracia que é o, entre aspas, o reino dos desejos ilimitados dos indivíduos da sociedade de massa moderna. Mas o ator antidemocrático contemporâneo vai muito mais longe. Para ele, é este inconsequente respeito às diferenças, a affirmative action, que destrói o universalismo republicano, estabelece o reino universal de uma igualdade ilusória, arruína hierarquias tidas como naturais e tradicionais, hierarquia de saber, de status, de classe, de origem, de idade, e que resumidamente se expressa numa tese, aliás, anunciada pelo próprio Rancière. A boa democracia é aquela que reprime a catástrofe da civilização democrática, que se resume, por sua vez, num dilema. Ou a democracia significa uma larga participação das coisas públicas, ou é uma forma de vida social que canaliza as energias para satisfações pessoais, como afirma novamente o próprio Jacques Rancière. O fato é que, se o totalitarismo era o Estado que devorava a sociedade, na democracia é a sociedade que devora o Estado, estendendo seus tentáculos para todo um modo de vida, das relações familiares às pedagógicas, profissionais, religiosas, amorosas, geracionais. Eis o grande risco da chamada tirania democrática. E como, no fundo, não existe regime de governo que não seja oligárquico, todo Estado é oligárquico, repito Rancière, então é preciso que as elites sejam protestantes, quer dizer, individualistas e esclarecidas, e o povo seja católico, quer dizer, compacto e mais crente do que consciente, como atesta o pensamento das elites do século XIX, de Guizot a Renan. E a ficção que alimentamos a respeito do povo soberano serviu apenas para alimentar as práticas da divisão do povo que os regimes representativos desempenham tão bem. Uma palavra, aliás, e de grande atualidade entre nós brasileiros, resume este imenso imbróglio democrático. A palavra populismo, que Rancière identifica com, abre aspas, todas as formas de secessão em relação ao consenso dominante, que supomos estar sentada em um só princípio: a ignorância, de novo, dos atrasados, a forte ligação com o passado, seja com ideais revolucionários, seja com religiões tradicionais. Populismo é o nome cômodo sobre o qual se dissimula a contradição exacerbada entre legitimidade popular e legitimidade científica, quer dizer, de um saber acima dos homens ordinários, revelando o grande e inconfessado desejo de toda oligarquia: governar sem povo. É praticamente unânime entre os autores que eu concitei
apontar para o populismo como uma grande ameaça à democracia. Por exemplo, Ernesto Laclau achava que o termo não era de fácil definição, já que abrangia experiências muito diferentes. Os Narodnichev russos, os farmers americanos, o cardenismo no México, o varguismo no Brasil, o pujadismo na França. Já Stevan Totorov, no livro chamado Os Inimigos Íntimos da Democracia, ele também vê no populismo um imenso risco à democracia e enxerga nele algumas características comuns. A demagogia, ao propor soluções fáceis, como dar mais recursos à polícia, jogar com as emoções do momento, limitando-se às certezas da maioria e lidando com o cotidiano de cada um, além de privilegiar a ordem em detrimento das liberdades. Populismo se oporia a elitismo, como diz Todorov, termo usado aqui com conotações pejorativas. É uma desforra, diz ele, da periferia contra o centro. Entre nós, os uspianos, Francisco Vefoy e Ottaviani, autores de clássicos sobre o assunto nos anos 70, veem o populismo como uma relação direta entre o líder e as massas, sem a intermediação das instituições e com amplo uso de meios de comunicação das redes sociais. No fundo, reina em tudo isto uma imensa vontade de eliminar a política ou o Estado, coisa que já estava na cabeça de nossos utopistas do século XIX, de Cournot a Marx. A política entendida como fonte de dissensões e discórdias entre os homens, aqueles homens partidos, de Carlos Drummond, e substituída por uma tecnocracia. A vitória final da gestão sobre a esfera pública, ou seja, o nosso pote de barro democrático no final se estilhaça em pedaços. De resto, os tempos sombrios, como dizia Hannah Arendt, são aqueles em que os piores perderam o medo e os melhores perderam a esperança. Myriam Revaud-Dallon é professora da Escola Prática de Altos Estudos de Paris. Se em Jacques Rancière há um sujeito que odeia a democracia, o consumidor imaturo, voraz e narcisista, Revaud-Dallon concentra-se na incerteza, tema que ela extrai de Claude Lefort, e nos novos modos de subjetivação e governamentalidade que a democracia, sob a batuta neoliberal, inspira. Revaud-Dallon procura mostrar inicialmente que o ódio à democracia não é novo e que é um absurdo pensar que ela é uma criação burguesa, logo ligada ao capitalismo. Seu formalismo, como nossas esquerdas gostam de acusá-la, é a possibilidade mesma de realização da política. Quanto ao predicado que acima referia, a incerteza, ele se dá com a dissolução das referências da certeza, a qual Claude Lefort também aduz. E esta incerteza vem da aguda e melancólica sensação do que ela chama o fim. Fim das utopias, fim da história redentora, fim do social, fim do passado, fim das hierarquias, fim da realidade, fim da verdade e, claro, fim do cidadão, como se no fim não fosse existir mais nada. É o que Marcel Gauchet chamou ironicamente de inexistencialismo no artigo publicado nos anos 80 na revista Le Débat. E é diante da incerteza provocada pelo fim, esta época de liquidação a que se referiu Jean Baudrillard, em A Sombra das Maiorias Silenciosas, desejamos a volta de um sujeito reunificado que a democracia fraturou, com suas múltiplas crenças, opiniões, verdades, interesses. E esta reunificação nos leva a duas coisas, diz Revaud-Dallon. Há um modo de subjetivação próprio que o neoliberalismo produz, e no seu livro fica muito clara a dívida teórica que ela tem com Michel Foucault, Foucault do nascimento da biopolítica e da hermenêutica do sujeito. E este projeto de subjetivação que se dá através do empresariamento de si. O neoliberalismo, diz ela, não é algo mais novo ou simplesmente posterior ao liberalismo dito clássico. Não é Adam Smith renovado. É algo completamente diferente e que constrói um neo-sujeito a partir de um outro modelo de governamentalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o neoliberalismo não é só a diminuição do Estado, o fim das garantias trabalhistas, a apropriação da dívida pública pelo mercado, a financiarização das relações sociais, a uberização do trabalho. O neoliberalismo cria um novo sujeito,
baseado na ideia de que todos podem ser empreendedores de si, concorrentes de si e dos outros. Sou meu esforço e o investimento que faço em mim mesmo, visando tornar todas as minhas relações eficazes, eficientes e produtivas, para o que o mito da meritocracia cria um solo bastante favorável, né? Não posso mais contar com nenhuma ajuda, nem do Estado, nem da lei, nem dos outros. Todos são meus concorrentes. E o mercado deixa de ser um lugar de encontro entre oferta e procura, regulado por uma mágica mão invisível, onde se realiza um cálculo racional de custo e de benefício, e passa a ser um lugar da concorrência de todos contra todos. Uma espécie de retorno a um estado de natureza anterior à sociedade civil, que os velhos contratualistas achavam que teria sido superado com o aparecimento do Estado organizado. Um mercado, repito, que envia sinais contínuos sobre como agir, como pensar, como calcular, como viver, como se relacionar, como ser você mesmo, consumindo egos postiços intercambiáveis. Hoje, a melhor definição da autenticidade que as filosofias da existência tanto perseguiram vem de uma antiga publicidade da marca Adidas, tomada, aliás, de Píndaro. Seja você mesmo. Imagine. Desempenho, sucesso, fracasso, performance, lucro, investimento, empresa de si, cultura de resultados, gestão de desempenho, metas, em que os critérios de julgamento, que são éticos e políticos, são substituídos pelos de eficiência. Age sobre ele um novo tipo de poder que faz com que cada indivíduo trabalhe para que a empresa, trabalhe para a empresa como se trabalhasse para si mesmo. E assim elimina-se qualquer sentimento de alienação. O neo-sujeito é uma empresa pessoal. É a produção sistemática do medo da precariedade, da não performance, do risco, do não cumprimento das metas, da avaliação, de não ser considerado um colaborador. É o fim do cidadão e o início de uma nova relação entre Estado e indivíduo, agora tornado cliente de um Estado que oferece serviços e bens. Um Estado que faz entregas, como dizia o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, já falecido. Aliás, foi meu aluno. Surge aqui, segundo Revaud-Dallon, um desejo de servidão, diferente de um desejo da servidão. O desejo de se entregar ao autocrata, visto como aquele que une, que concentra em si a unidade que a democracia destruiu. O Homo Democraticus de Revaud-Dallon tem também suas disposições afetivas e suas novas reivindicações identitárias, novos direitos, ecologia, igualdade, segurança, mas guiado agora por uma nova racionalidade, a do mercado. É o fim também daqueles velhos polos de identificação, como a nação, o povo, o Estado. Este paradigma do mercado quer construir uma sociedade civil que seja uma sociedade de mercado. Mas para isso é preciso antes convencer as pessoas de que a sociedade pode ser administrada como uma empresa. E, claro, é necessário produzir o sujeito que esse mercado necessita. Assim como a escola democrática produzia o sujeito que supostamente a democracia necessitava. Para a nossa autora, a democracia é mais do que uma forma política ou jurídica, mais do que um sistema de agenciamento de poderes, mais do que a simples substituição do príncipe pelo povo no poder. Claude Lefort, por exemplo, dizia que a democracia não é o povo no lugar do príncipe, sim uma forma em que todo poder é um lugar vazio que pode ser ocupado por qualquer cidadão. Ela é, na verdade, diz Revaud-Dallon, uma experiência, aliás, Rancière diz isso também, que envolve modos de subjetivação dos indivíduos, dando a cada um de nós os predicados que me permitem conviver, inclusive institucionalmente, com a incerteza. Não dispomos mais de garantias transcendentes, nem um Deus legitimante do poder. Mas a dissolução da certeza nos traz a tentação também do relativismo generalizado, a vontade de se livrar da divisão, da fratura que a pluralidade provoca. Daí a sedução do totalitarismo. E o que estamos assistindo é que a democracia parece impotente para responder a certos desafios, como a mundialização, a insegurança social, o esgotamento das formas tradicionais de ação política, a diluição do ideal utópico,
a ascensão da pseudodemocracia neoliberal. Trata-se de um tipo de racionalidade política que coloca em perigo a lógica cidadã. Democracia neoliberal é, na verdade, uma aberração, diz a nossa autora, que visa se livrar do homem ingovernável, plural, dividido e cheio de incertezas. O fato é que a modernidade nos trouxe pesos, tensões e expectativas das quais nossa modernidade tardia parece querer se livrar. Com o presentismo, a expressão é de François Hartog, com o presentismo nos livramos daquele futuro utópico com final feliz. Com a tecnologia virtual nos livramos de certos fardos do trabalho e da realidade. Com a crítica iluminista nos livramos do peso da tradição e da autoridade. Com os novos modelos de subjetivação, livramos-nos das identidades fixas, inclusive as de gênero. Com o multiculturalismo e o relativismo, nos livramos da crença numa razão universal. Com as redes sociais, nos desvencilhamos dos amigos de carne e osso. Com as cirurgias plásticas e os antioxidantes, estamos nos livrando da velhice. Com a Wikipédia, nos livramos do esforço e da disciplina exigida pela cultura. Com a sala de aula invertida, nos livraremos do peso da escola. Com a psicologização das relações amorosas, nos livramos do casamento indissolúvel. Com a engenharia genética, vamos nos livrar do homem, tal como conhecemos. Com a tecnocracia liberal, vamos nos libertar da política e daquilo que permite a sua existência, a democracia. E quem sabe, com o avanço da biologia molecular, vamos nos emancipar da última barreira, que é a morte. Quanto mais desonerada, quanto mais liberada daqueles pesos, mais temos a sensação de obter qualidade de vida e liberdade individual, o conforto e a segurança que demandamos ao Estado. Mas aí, como nas boas tragédias clássicas, a libertação começou a cobrar seu preço. Uma vida sem peso, sem densidade, essa leveza parece que está se tornando insuportável. Receio que queiramos de volta a oneração, a tensão, a gravidade, e para isso precisamos ressuscitar as coisas que nos davam a sensação de ter chão onde pisar, ar para respirar, como se quiséssemos de volta os nacionalismos, os fanatismos religiosos, os fundamentalismos ideológicos. Queremos que os diferentes voltem para o seu lugar, a imigração da Europa, de onde, aliás, nunca deveriam ter saído, como eles dizem. Queremos que a escola volte a ser a guardiã da ordem familiar e da tradição. Queremos que as identidades voltem a ser fixas. Desconfio até que estamos querendo que o Estado volte a ser uma entidade teocrática, uma república evangélica. E, finalmente, por que não, parece que estamos querendo a volta do tirano e de todo o peso que ele exerce sobre nós. Até a modernidade, nós patinávamos no reino da necessidade, éramos objeto de forças incompreensíveis, mas aos poucos o reino da liberdade foi ocupando seu lugar. O que não sabíamos era que a emancipação da democrática sociedade desonerada poderia se tornar insuportável. Por fim, e para terminar, muitas vezes entendida como a forma política das promessas não atendidas, daí o desamor que provoca, de certa forma, diz Revaud-Dallon, nós nunca amamos a democracia como quem dizia que amava a pátria ou amava a liberdade. É como se estivéssemos perdendo, ela diz, o que nunca realmente amamos, mas que não podemos não querer. Ela, a democracia, afinal, não é uma forma política como as outras. Ela é a própria condição da existência política, o espaço da dúvida, do conflito e da invenção do imprevisível capaz de produzir a crítica, que alguém definiu como a arte de não querer ser totalmente governado, não por estes homens, não com estes métodos, não com estes objetivos. Muito obrigado pela atenção de vocês.